Suco detox para o rejuvenescimento. É disso que a gente vai falar nessa aula de hoje. E eu tô muito feliz de estar retornando aqui para conversar com vocês. Depois de um bom tempo, né, fora das redes. 2020, 2021, fiz um movimento online digital muito legal, né, com o afastamento do consultório por conta da pandemia. Então, consegui transformar no digital a vida de muitas mulheres e depois com o retorno, né, da vida, né, pós-pandemia, acaba que o consultório fica mais movimentado, eu me afastei um pouco, mas agora eu voltei e com uma equipe bem bacana me ajudando, ali me assessorando, né, então não estou mais sozinha nessa empreitada, então acredito que 2023 vai ser realmente um ano bem diferente aqui no digital do Maluma Fontão Nutricionista. E eu queria você aqui juntinho comigo para que a gente possa cada vez mais falar sobre saúde da mulher 40 mais. Então, por que que eu resolvi começar com esse tema maravilhoso que eu amo de paixão? Eu tenho uma história muito engraçada com esse suco e muito comovente também, porque eu me lembro que na minha infância eu sempre fui uma criança bem saudável, magra até, eutrófica, mas por volta de 9 para 11 anos eu tive uma seletividade alimentar muito forte e eu só queria pão e café. Primeiro porque eu me achava adulta, né? Eu me achava adulta, com 9 anos eu tinha certeza que eu era adulta. E eu gostava de comer pão com café. E ali eu passava horas comendo, né? E tudo que criança faz é engraçado, começou engraçado, mas terminou bem feio, com uma obesidade bem ruim. E aí o pediatra precisou intervir, graças a Deus que aquele pediatra tinha um olhar, né? E aí a minha mãe logo me socorreu, me levou na época vigilantes do peso, e a gente correu atrás e deu tudo certo. Quando eu virei mocinha, eu tava bem dentro do meu peso já. Mas esse suco tem relação com esse momento, porque eu lembro que a minha mãe naquela época fazia esse suco e eu não queria tomar, né? Se eu tivesse um pouquinho assim do conhecimento que eu tenho hoje, modéstia à parte, eu acho que eu tomaria todos os dias e quem sabe eu teria emagrecido muito mais rápido naquele momento, né? Mas o foco aqui não é emagrecimento e rejuvenescimento. Quem quer ficar mais nova, gente, a cada dia? E quando eu falo mais nova, não é só pele, cabelo, são todos os seus órgãos, né? Então essa é a ideia desse suco que eu trouxe para vocês hoje. E eu gostaria mesmo que no final a gente pudesse fazer um movimento aqui, uma proposta de implementar esse suco no seu dia a dia. Tá bom? Bom dia pro pessoal que tá entrando. Essas lives de quarta-feira são lives bem rápidas, né? De 30 minutinhos, 45. E ela vai depender no finalzinho do engajamento de vocês. Então, eu preciso que vocês façam pergunta para que a gente possa trazer aqui as respostas. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. Meu nome é Maluma Fontão, sou farmacêutica e nutricionista e trabalho com saúde da mulher. Dentro do meu consultório, trabalho com gestantes, tentantes, mulheres menopausadas e climatéricas. O meu foco aqui é trazer a grande importância da perimenopausa, que acomete todas, ouviram? Todas as mulheres com 40 anos ou mais. Isso é muito pouco falado, muito pouco pesquisado, então eu tô aqui para trazer conteúdo nesse sentido para você, para que você tenha um processo de envelhecimento muito mais gradativo, que você não sinta isso e que você tenha muito mais saúde, que é o que importa, tudo bem? Então, já pega o aviãozinho, envia para uma amiga que você acha que vale a pena escutar esse conteúdo para que você possa compartilhar, né, esse conteúdo com outras pessoas também. Acho que tudo que é muito bom a gente tem que compartilhar. E eu tenho certeza que você vai amar a proposta desse suco. Eu tô olhando meio para baixo porque a gente fez uma colinha aqui para eu não esquecer de nada para falar para vocês. Eu quero falar tudinho para que vocês consigam fazer o passo a passo. Então, a proposta aqui dessa aula é que você aprenda a fazer de forma bem prática um suco importante para o seu rejuvenescimento, para que você use durante 30 dias. E que esse processo de fabricação, de produção desse suco demore somente 2 horas do seu mês. Então, você vai gastar 2 horas em um mês para tomar um suco todos os dias. É isso, essa é a proposta, tá bom? Por que que esse suco, né, essa proposta desse suco, ele vai ajudar no processo de rejuvenescimento? A gente envelhece a cada minuto, a cada segundo, a cada dia. E aí esse processo de envelhecimento, ele pode ser muito mais acelerado e muito mais retardado.
de acordo com o que a gente coloca ali, né, como nosso consumo diário. E a gente observa que a alimentação ocidental e que os países, né, desenvolvidos e subdesenvolvidos estão também aderindo cada dia mais, é uma alimentação muito acidificante, uma alimentação que estraga o corpo. É como ali, se a gente pensasse numa analogia, como se o nosso corpo fosse uma máquina e a gente só colocasse, vamos supor, um carro. Você só coloca gasolina adulterada nesse carro, gasolina velha, gasolina que vai oxidar esse motor. Quando a gente entra em contato com alimentos acidificantes, é bem isso que acontece. A gente não lubrifica esse carro, a gente não trabalha com ele de uma forma preventiva e esse carro vai envelhecer muito mais rápido. Então, como se nós fôssemos essa máquina e a gente só colocasse alimentos acidificantes, né? Essa dieta aí ocidental bem específica acidificante. E o processo de limpeza do nosso corpo, ele acontece o tempo todo, graças a Deus. Então, a gente tem ali o fígado, o intestino e todas as células do nosso corpo, né? Ali no retículo endoplasmático acontece muito, mas todas as células do nosso corpo, elas vão fazer processo de desintoxicação. Porque entra, apesar, né, do filtro ali, né, no intestino, na absorção já ser bem específica, vai chegar a toxina nessas células e elas querem aproveitar o que elas precisam. E elas querem descartar o que elas não precisam. Então, assim que elas descartam o que elas não precisam, elas estão fazendo esse processo de detoxificação. Falando, gente, parece muito simples, mas o que a maioria das pessoas não sabem, e por que eu sei disso? Por conta do meu consultório, então eu conversando com as minhas pacientes, eu comecei a observar como que as pessoas não entendem do corpo delas, né? A gente tem muita essa confiança no outro, né, de passar a nossa saúde exclusivamente para outra pessoa. Mas o que eu quero trazer aqui é um pouco de conhecimento para que vocês saibam que a saúde de cada um de vocês depende de vocês. O profissional de saúde não vai chegar em casa para te ninar como se fosse a sua mãe para você dormir cedo, não vai te dar a mão para você ir para atividade física, não vai te dar a mão para você tomar seus suplementos, não vai te dar a mão para você ir fazer seus exames e até para você aprender a analisar esses exames, por que não, né? Para que você tenha uma noção de como que você tá dentro desse contexto de cronológico de idade e saúde. Essa é a importância aqui. Então, gente, para quem tá chegando agora, se você conhece uma mulher que tenha 40 anos ou mais, essa live é para ela. Vocês pegam um aviãozinho e encaminhem para ela. Outra coisa que é importante também, como eu tô voltando pro digital agora, vocês deem coraçãozinho, mandem um aceno, comentem aqui na live, façam um comentário, qualquer coisa para sinalizar para o algoritmo que vocês têm interesse por esse conteúdo. Porque aí todas as quartas-feiras, quando eu entrar, por mais que vocês tenham esquecido, o Instagram de vocês vai lembrar que eu tô lá ao vivo, senão ele não lembra, tá bom? Então quem estiver gostando, coloca aí coraçãozinho, escreve bom dia, qualquer coisa, interaja com essa live para que vocês possam ser sinalizadas. Todas as quartas-feiras estamos aqui às 7h45, joia? E a gente tem assim, gente, mais de 30 temas já montados para falar para vocês. Lá nos meus stories, todos os dias eu tô colocando caixinha de perguntas, vocês podem colocar tema pra live ali, podem mandar no direct, a gente tá super aberto, a gente quer ajudar vocês a transformar a vida de vocês positivamente, tá bom? Então, vamos lá, para eu não me perder aqui. Então, por que a gente precisa desintoxicar, né? Por que esse carro precisa desintoxicar? Porque, gente, a gente gera, né, um processo de intoxicação diário na nossa vida. Então, todo medicamento que a gente toma vai intoxicar. Todo o... Tati, você pode responder as perguntas que você souber aí, tá? Para as pessoas, para eu não toda hora ficar... Mas, Natália, vai ficar salva. Toda live vai ficar salva, tá bom? Toda quarta-feira a gente vai salvar aqui para vocês. Então, a gente precisa desintoxicar todo o alimento que a gente toma, toda a comida que a gente toma, então agrotóxico, a parte do alimento que não vai ser benéfica para o corpo naquele momento, ele vai ser, né, desintoxicado. A água que a gente toma está muito contaminada, gente. A gente tem estudos mostrando que a água está contaminada com muito microplástico. A gente tem uma contaminação de microplástico, assim, muito grande no mundo, né? E isso chega até a gente através da cadeia alimentar e através da água que a gente está bebendo também, né? O ambiente, a poluição, os metais pesados, a maquiagem que a gente usa, metal pesado nessa maquiagem,
todas essas toxinas, elas competem dentro da gente com os nossos receptores de células, e aí o que a gente precisa é que esses micronutrientes e as vitaminas das frutas, né, dos suplementos que você toma, eles chegam até aqueles receptores, muitas vezes a gente não consegue, de tão intoxicado que essa pessoa tá. Então, em alguns momentos da vida, né, é importante mesmo a gente fazer esse processo de desintoxicação. A ideia desse suco é que você use por pelo menos 30 dias, depois você vai me contar o que aconteceu com a sua saúde, assim. Então, no final, já vou te falar tudo que você vai sentir de melhora, tá bom? Então, pessoas que têm constipação ou que vão muito ao banheiro, porque você ir ao banheiro mais de 2 vezes ao dia, por mais que o seu cocô seja aquele cocô submarino, bananinha que afunda, bonitinho, mas alguma coisa tá atrapalhando a absorção dos nutrientes e eles estão saindo no formato de cocô, eles estão sendo excretados também. Isso também não é legal, tá? Pessoas que têm polimorfismos genéticos, e como que eu vou descobrir isso, Maluma? Como que eu sei que eu tenho polimorfismos genéticos? Através de exames que já são possíveis de ser feitos, nem são tão caros, mas às vezes as pessoas não têm acesso. Então é disso tudo que a gente vai falar aqui também, tá? Mas enquanto eu não sei, é mais um motivo para eu poder fazer desintoxicação para rejuvenescer as minhas células, a minha pele. E esse suco em especial, eu foquei muito no rejuvenescimento estético vinculado com a saúde, tá? Então a poluição ambiental, como eu falei, a presença de doenças, né? Metabólicas também, pessoas que têm já hipertensão, diabetes, doenças crônicas não transmissíveis, né? Enfim, são N os motivos que a gente tem, né? Só de você estar vivo, acordar e estar respirando, você já tem que desintoxicar, tudo bem? E aí, a gente tem um pequeno agravo ali na mulher 40 anos ou mais, porque a gente tem também a questão hormonal começando a bater na porta. Porque já é também o tema para nossa próxima live de quarta-feira, descubra se você está chegando na menopausa. Não perca essa live, gente. Se você tem 35, 36 e já quer assistir ali, já tá com o pezinho na frente. Porque quando a mulher já está se aproximando a 40 anos, a gente percebe uma queda hormonal já muito grande. E isso também já atrapalha o metabolismo. Essa mulher já começa a ter mais dificuldade de perder peso. E junto com essa perda de peso, ela tem mais dificuldades também com esse processo de desintoxicação. Então, essa dieta dessa mulher precisa ser um pouco movimentada, ela precisa ser mais colorida, tá? Então é isso que eu quero trazer aqui pra vocês. E aí, quais são, né, esses alimentos que são tão importantes no processo de detox, gente? Frutas, verduras, vegetais. A gente tem um estudo que saiu na Revista Brasileira de Nutrição de 2015, que fala do perfil, que eu já tinha até comentado com vocês, né? Mas esse estudo em específico, ele mostra o cardápio mesmo do brasileiro nas 5 macro-regiões do Brasil. E aí, por mais que seja diferente, né? Às vezes a gente aqui no Espírito Santo tem uma rotina de um pão francês, lá no Nordeste já tem o cuscuz, a tapioca, né? Isso vai se misturando ao longo do tempo, mas independente disso, todas as regiões do Brasil, elas têm esse perfil acidificante já aumentando, né, os países desenvolvidos. E aí, o que acontece? Essa dieta mais ocidental. Quando eu tenho esse padrão acidificante, eu falo em PRAL, que é em potencial de renal mesmo, de intoxicação. Então, se eu tenho uma dieta muito acidificante, eu tenho mais dificuldade ainda de desintoxicar. Por quê? Porque dentro desses alimentos que tem um PRAL elevado, é PRAL mesmo, né? Que esse potencial de carga ácida renal. Então, quem tem esse potencial de carga ácida renal, diretamente vai ter menos nutriente. E quando eu penso em processo de detoxificação, fase 1, fase 2, fase 3 de detoxificação, se eu não tenho micronutrientes e vitaminas importantes, né, fitoquímicos ali dentro daqueles processos, que na verdade é fase 1, fase 2 e fase 3, mas isso acontece ao mesmo tempo no nosso corpo, como eu falei pra vocês, eu acabo não conseguindo desintoxicar. E aí, uma outra coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar dentro dessa aula é que essa intoxicação, geralmente, ela tem muita afinidade por gordura, ela é lipofílica. Então, até por isso que eu preciso da detox, porque a detox faz com que essa substância, que é lipofílica, se torne hidrossolúvel para que ela seja eliminada, em forma de suor, urina, cocô, né? Por aí vai aí o nosso processo de desintoxicação. Então,
Como essa afinidade é muito por gordura, quanto mais sobrepeso, quanto mais obesidade essa pessoa tem, mais chance ela tem de estar intoxicada e às vezes nem tá sentindo tanto mais. Então a gente já começa a falar em corpo inflamado. Esse corpo meio que já vai parando de funcionar, aqueles processos que deveriam ser constantes ali no nosso dia. E aí a gente tem que pensar nessa desintoxicação muito bem alimentada. Aí tá a grande diferença, gente, da dieta hipocalórica, aquela dieta que a gente só pensa em contar caloria, e da dieta onde a gente vai usar a qualidade do alimento que você está comendo, que é o que eu defendo, que é o que eu vejo mais embasamento na ciência e mais resultado na minha prática clínica. E é isso que eu quero trazer para vocês. E eu não quero falar de dieta, eu quero falar de mudança de qualidade alimentar, que é o que eu quero para minha vida, para minha família e para você que está aqui me assistindo, tá bom? E a mudança vai começar a partir desse suco. Então, esse suco, gente, ele é importante por isso, porque nele eu tenho alguns alimentos específicos que eu selecionei e que tem, assim, um prau muito bom, né? Muito negativo. Quando a gente tem um prau muito negativo é porque ele é muito bom. Tanto que nesse trabalho, ele cita lá no final uma forma de cardápio com esse prau negativo. E aí, esse cardápio, ele sempre vai entrar, né? Uma fruta nesse café da manhã, ou uma água de coco, ou um suco de uva, muita salada nesse almoço, né? Vai entrar uma fruta no meio da tarde. E aí eu paro para pensar, né? Eu pergunto sempre para as minhas pacientes, quantas frutas você come por semana? Às vezes, por semana, a resposta que eu recebo é que não come nenhuma fruta. E aí, gente, fica complicado. Se você não dá uma fruta para você por semana, quer dizer que você tá usando gasolina adulterada, porque se você não tá se dando a oportunidade de comer essa fruta, você tá comendo outra coisa no lugar dela, concorda? Então, você tá dando gasolina adulterada pro seu carro. E aí, o que vai acontecer com esse motor? Né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, a gente vai montar esse suco usando só 2 horas. A proposta aqui é praticidade, é facilitar a vida de vocês, tá? Então, a gente vai usar 2 horas para montar esse suco. E aí, dentro desse suco, eu escolhi os seguintes alimentos: a cenoura, o pepino, a couve e a beterraba, em especial. Para complementar, a gente pode usar o suquinho de meio limão ou 200 ml de água de coco. E aí já tá ótimo. Se você quiser deixar esse suco ainda mais nutritivo, com fitoquímicos que também vão ser usados no processo de detoxificação, você pode colocar um pedacinho de gengibre, um pedacinho de cúrcuma ou uma colher de café do pozinho, de um ou de outro. Não precisa ser dos dois todos os dias. E você pode variar também. Mas a parte que você vai congelar, né, fazer esse processo de 2 horas e congelar, vai ser apenas a couve, a beterraba, como passa rápido? A couve, a beterraba, o pepino, né? E a cenoura, tá bom? Quando a gente pensa, gente, em cenoura, primeiro, vamos falar da cenoura. A cenoura, saúde dos olhos, né? E saúde da pele e cabelo. Então, assim, a cenoura tem muita vitamina A, ela melhora o sistema autoimune, ela tem muita relação com doença autoimune de pele. Então, aquela pessoa que tem psoríase, sabe? Aquela pessoa que tem dermatite atópica, ela vai ser muito beneficiada com o uso da cenoura. E aqui nesse suco em especial, como a gente usa esses alimentos de forma crua, a gente não tem nenhuma perda desses nutrientes, sabe? Então, você vai ter contato com aquele alimento diariamente. E fica até o final, por quê? Porque no final eu vou falar como que você deve usar esse suco, porque o como também vai interferir, tá bom? No benefício dele. O pepino, gente, pepino a gente fala de diurese, então eu preciso desintoxicar esse corpo e fazer com que esse corpo tenha mais consumo de água. O pepino 95% dele é água, então ele tem um efeito diurético muito bom e ele tem ali minerais equilibrados de uma forma tão linda que a natureza traz pra gente, né? E ele ajuda muito nesse processo de inchaço, sabe? Aquela pessoa que tende a ficar com as pernas inchadas, com aqui o anel fica agarrado, né? Tá com excesso de sal, tem a pressão arterial alterada, ele tem muita formação de óxido nítrico, que faz vasodilatação, melhora a saúde cardiovascular. Então, gente, vocês vão ver que é tudo um pedacinho, tá? É um medicamento isso daqui que eu tô passando pra vocês. Vou colocar o fone, começou uma obra aqui do lado, não sei se tá atrapalhando vocês, mas acaba me incomodando, eu me sinto mais confortável com o fone. Depois vocês me falam se ficou bom.
E aí a gente tem a couve, né, gente? A couve é um alimento abençoado por Deus. A couve tem clorofila, muita clorofila. E a couve que começa a ficar amarelinha, você não joga fora, não. Você usa também. Vocês me falem se deu certo aí com o fone, tá? A couve você usa ela se ela ficar amarelinha também, porque ela tem muito beta-caroteno. E ela tem clorofila ali ainda também, tá bom? Então vocês vão continuar usando. A clorofila é rica em magnésio, gente. Magnésio é o mineral da saúde da mulher. Magnésio é o mineral da saúde da mulher. Então, assim, a couve é essencial nesse suco. Pode ser alguma outra brasca que vai ter, né, esses componentes enxofrados que ajudam muito ali na fase 1, principalmente de detox. E aí é bem assim, se eu não faço fase 1 de detox, eu não faço fase 2 e fase 3. Então, se eu fico presa na fase 1 de detox, que precisa muito de complexo B, de N-acetilcisteína, alimentos enxofrados, e aí entram as brascas. Por isso que toda nutricionista que você passa vai falar: coma repolho, coma brócolis, coma couve-flor, coma couve. Então já coloca a couve no seu suco de manhã, que aí você já tá abençoado em cima, né? Pensando nessa questão aí dos alimentos enxofrados, do magnésio. Saúde de cartilagem, a couve tem uma substância nela que melhora muito a questão de refluxo, né? Cicatrização de todo o trato gastrointestinal. Por isso que é importante o como usar esse suco, que eu vou falar daqui a pouquinho. A beterraba, gente, quando a gente fala de beterraba, a gente pensa em betaína. Betaína, mais uma vez, para a questão ali de refluxo, para a questão de digestão. Então, todo mundo que tem a digestão mais pesada, né? A gente tá vendo aí, apesar do uso incorreto, né, de medicamentos antieméticos que vão reduzir, que vão reduzir ali a produção de ácido clorídrico, a gente percebe que, na verdade, a maioria das pessoas tem já baixa de produção de ácido clorídrico e não aumento. E essa baixa também causa uma má digestão, um refluxo, né? Os sintomas, eles são parecidos, né, que o corpo dá para o paciente. Então, às vezes, ele pensa que ele tem e acaba usando a medicação errada. A couve e a beterraba vão te ajudar muito nesse processo de digestão, tá? Então, aguarda aí o como usar esse suco também. Questão da pressão arterial, fertilidade, né? Toda minha paciente tentante vai usar suco de beterraba para poder chegar a nutriente nesse útero, né? Endometriose, SOP, miomas. Então, também muito importante a utilização da beterraba para a saúde da mulher em geral, tá? E para libido também, porque eu preciso de que o sangue chegue, né? No clítoris ali da mulher. Eu preciso chegar sangue ali, né? Para que essa mulher se sinta viva. E aí o que tá chegando, né? Porque aí a questão da libido também é uma coisa assim, que a gente vai falar muito aqui nessas lives de quarta-feira. Por que será, né, que tão baixa a libido aí? As mulheres estão passando por isso. Então tem questão hormonal, mas tem questão fisiológica e tem questão de detox também. Beleza, então vamos montar o nosso suco. Aí o que eu coloquei aqui pra vocês, né? A gente vai ter 2 horas para montar esse suco. Eu até fiz, semana passada, eu me propus a fazer todo esse processo para ter certeza do tempo que eu utilizava. E a proposta era que você fosse à feira, e aí em especial orgânica, porque se eu vou fazer um medicamento, por que eu vou usar um medicamento com agrotóxico? Não, eu tô fazendo um suco de medicamento. Então a primeira coisa que você vai fazer é procurar um lugar orgânico para comprar. Esses alimentos que eu coloquei em especial, eles são muito fáceis de comprar em feira orgânica, tá? E preço também muito acessível. O mercado tá muito mais caro do que feira orgânica. Então esse mito aí, eu queria que vocês já caíssem por terra, arregaçassem as manguinhas, procurassem um dia e gastassem meia hora na feira, gente, sério. Eu gastei, acho que foram 25 minutos, eu compilei o vídeo, eu vou jogar pra vocês essa semana, como é que foi o vídeo eu fazendo esse suco. Tá? Eu fiz tudinho. Então a proposta aqui inicial é que você vá à feira comprar somente esses ingredientes para que você não se perca, porque ainda mais se você não tem costume de ir, você vai ficar perdida, que a feira é linda, você vai querer voltar toda semana. Mas se você não tem costume de ir, a proposta é que você vá lá comprar somente esses alimentos. Eu fiz uma lista de compra para vocês, tá? E aí você vai cortar a beterraba em 4, o pepino você vai cortar em 8, a cenoura você vai cortar em 8 e a folha de couve você vai usar uma folha de couve com o talo, tá bom? Com o talo, porque eu quero essas fibras também prebióticas para as minhas bactérias boas ganharem sempre a batalha contra as bactérias ruins lá no meu intestino, para que eu consiga sempre absorver esses nutrientes, que é o que eu quero. Vou ver como é que eu tô de tempo, tá bom?
E aí, gente, como fazer esse suco? Como fazer esse suco? Em jejum, vai ser o seu primeiro alimento do dia. A única coisa que você pode tomar antes dele é algum medicamento que você precisa tomar, principalmente ali, né, os de hipotireoidismo, tireoide, hormônio, suas vitaminas e água. A única coisa que você pode tomar antes desse suco. Qual vai ser a periodicidade que você vai usar esse suco? 30 dias. Por isso que você vai fazer 30 trouxinhas. Eu pego, né, os quadradinhos, a cenoura, a beterraba, o pepino, enrolo numa trouxinha de couve, pego uma sacola de plástico. Se você tiver bastante espaço no seu freezer é melhor ainda, que aí você pode forrar com um pano de prato mesmo, uma vasilha, né? E aí colocando uma do lado da outra. A couve é tão abençoada, gente, que ela nem gruda uma na outra no freezer. Ela vai ficar mais quebradiçazinha, mas ela não gruda uma na outra. E aí você consegue ir tirando a trouxinha para poder colocar dentro do seu suco. E aí, se você colocar o meio limão espremido na hora, você vai colocar 200 ml de água. Você pode fazer com água de coco. Sugestão, gente, para quem tem o paladar ainda muito adocicado, que ainda não treinou esse paladar. Fazer com água de coco, ou eu vou abrir de mão aqui de vocês colocarem meia maçã nesse suco, porque também vai dar uma adocicada nesse suco bem diferenciada para quem não tem costume. A maçã também é muito benéfica, ela tem a quercetina. A quercetina aí está envolvida nos estudos de Covid, para vocês terem noção de tão antioxidante que esse alimento é. Tem também muito na cebola, na casca da cebola, mas a maçã é riquíssima. O que eu tenho muita dificuldade aqui no Espírito Santo é encontrar a maçã orgânica. Por isso que eu não coloquei ela na base do suco, não achei necessário, porque eu queria só alimento orgânico na base desse suco, tá bom? Mas se você não consegue tomar de jeito nenhum, não conseguiu água de coco, você pode usar a meia maçã. Então a sugestão que eu te dou é que não congele, porque maçã, acredito eu, que todo mundo tenha na geladeira, né? Se você não tiver, passou da hora de você ter. Maçã não estraga na geladeira, gente. Ela fica ali mês na geladeira, porque ela é muito antioxidante, ela tem muito dessa quercetina e outros ativos também. Então você vai colocar ela viva ali in natura na hora no seu suco. E aí, vamos à lista de compra, né? Se a Tati quiser, ela já pode escrever a lista de compra aqui pro pessoal também, mas depois a gente vai colocar lá no final da live, eu vou anotar tudo pra vocês, tá? O suco e a lista de compra. Então são 8 beterrabas médias, tá? 8 beterrabas médias, vamos à lista de compra. 4 cenouras médias, 4 pepinos médios, de 5 maços de couve, acredito que dê. 5 a 6 maços de couve. Você vê que tá muito pouquinho, você compra 6 maços de couve. E aí você pode comprar uma raiz de cúrcuma, uma raiz de gengibre e uns 10 limões para começar. O limão você pode lavar ele, higienizar e guardar na geladeira também, usar ele fresquinho na hora. E você pode comprar, né, 2 litros de água de coco, que vai durar aí 2, 3 dias na sua geladeira, tá bom? Não precisa fazer sempre a mesma. A ideia é que essa base seja sempre a mesma: cenoura, beterraba, couve e o pepino, tá? Então são 8 beterrabas, 4 cenouras, 4 pepinos e 6 maços de couve, tá bom? Essa é a listinha de compra. Eu vou anotar para vocês. Se você fizer só com isso e 200 ml de água, já tá ótimo. Ah, Maluma, não achei o limão. Gente, começa sem. É melhor feito do que perfeito. Você já vai estar dando nutriente pro seu corpo. Já é uma forma certa de tomar esse alimento. Então, sempre de manhã, em jejum. Por quê? Porque a gente ficou a noite toda sem comer. Espero eu, né? Em Deus, que você tenha ficado a noite toda sem comer. Então, seu intestino tá limpo. Seu trato gastrointestinal tá precisando de passar, sabe o quê? Uma vassourinha ali para poder começar o novo dia. E esse suco vai ser essa vassoura, sabe? Para terminar de tirar o que tá ruim ali, o que tá estragado. Para vocês terem noção, bactérias ruins, elas produzem substâncias que se chamam de cadaverinas e putrecinas. Então imagina, gente, por isso que aquele pum sai fedorento mesmo. Ah, Malu, mas eu como couve, meu pum sai fedorento. Por quê? Porque as bactérias ruins dali, elas estão querendo continuar ali. Elas não querem que você coma a couve, não. Então obedece elas. Para de comer a couve para vocês verem onde é que vocês vão chegar, entendeu? Então, assim, é claro que existem situações bem específicas em que a gente às vezes tem que fazer um outro tipo de limpeza para introduzir esses alimentos. Mas
Se por 30 dias você insistir, colocar esse suco e não observar a melhora, aí você vem falar comigo lá no direct que a gente conversa pra gente tentar introduzir um outro tipo de proposta. Mas acredito que, assim, pra 97% das pessoas vai funcionar, tá? Então, mesmo que você solte um punzinho mais fedorento quando você come a couve, o repolho, insiste pra gente poder fazer essa varredura. Então, tô em jejum, tomei o meu suco de couve, tá bom? Couve, beterraba, pepino. Gente, é milagre? É suco detox? Não, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de envelhecimento e rejuvenescimento. Eu quero que as minhas células entendam que eu tô viva, que eu não tô dando gasolina adulterada pra elas, tá bom? É isso que eu quero que vocês pensem, tá? E aí eu gastei 30 minutos na feira, gastei 30 minutos higienizando. E aí eu não comprei só as coisas do suco, acabei não comprando, mas tentei focar, né? Comprei só alguma coisinha ali, essencial que eu precisava. Mais 30 minutos, aí eu gastei acho que mais 40 minutos, no vídeo eu tenho lá compilado. Eu sei que ainda sobraram 15 minutos pra eu ficar, ó, fazendo vídeo pra vocês, tá? Então, assim, foram 1h e 45 minutos preparando as minhas trouxinhas pra 30 dias, tá bom? O benefício é, assim, fantástico, nem preciso falar pra vocês. Então, da lista de compra eu já falei, tá. O que eu não falei ainda é que eu queria fazer uma proposta aqui, eu queria trabalhar uma ferramenta com vocês rapidinho, eu queria que você pegasse papel e caneta aí comigo pra gente fazer um combinado. Como a gente vai estar aqui, quem vai estar aqui quarta-feira que vem comigo, gente? Fala pra mim, eu. Quero que vocês escrevam aí. Quem vai estar aqui quarta-feira que vem? Fala eu, que vai cada vez ficar mais bonito. Eu quero mais gente nessa live ao vivo aqui com a gente, porque não são lives, são aulas. Aulas para a saúde da mulher 40+. Eu quero ajudar você a passar por esse momento, a passar pela perimenopausa, a entrar com tudo na menopausa, na melhor fase da sua vida. Você tem duas escolhas, gente. Assim, se Deus permitir, todas nós vamos passar pela menopausa. Então eu quero que vocês passem por ela como a melhor fase da vida de vocês, com a maior maturidade que vocês tenham, tá bom? Isso aí, a galera então vai estar aqui com a gente na quarta-feira. Então eu quero que vocês me falem se vocês vão estar cumprindo isso daí, tá bom? Eu quero fazer uma proposta para vocês. Eu vou dar o prazo de 1 semana para vocês se organizarem. Porque às vezes hoje você já tem compromisso, amanhã você já tem compromisso, mas 1 semana são 7 dias para você me falar que você já está colocando em prática o seu suco, tá bom? Então você vai pegar um papel e uma caneta e vai anotar para mim 3 tarefas. Agora, gente, é agora! Bom dia! É agora, vamos lá. Papel e caneta. 3 tarefas que você vai fazer dentro desses 7 dias para executar o seu suco de rejuvenescimento express. E você vai usar ele por 30 dias, tá bom? Em jejum, tá? Então vamos lá. Primeira tarefa que você vai fazer, se você ainda não tem, encontrar uma feira orgânica, porque eu quero esses alimentos orgânicos. Combinado? Você vai fazer a lista de compra que eu já dei mastigada para você e vai encontrar uma feira orgânica. E aí você não precisa fazer tudo no mesmo dia. Você vai comprar esses alimentos, higienizar e vai fazer as trouxinhas para poder congelar. Quem vai fazer isso aqui, gente, até quarta-feira que vem, já vai estar tomando o suco de rejuvenescimento. Eu quero que vocês me marquem lá, façam. Ah, importante, não precisa coar, tá, gente? Eu quero essa fibra. Quem tiver centrífuga em casa, eu prefiro, porque você vai triturar mais esse suco. Quem for fazer no liquidificador, não tem problema. Às vezes eu faço no liquidificador aqui, porque eu acho mais prático, porque meu liquidificador acaba já ficando em cima da pia, assim. Então já faço a vitamina do meu filho, depois eu faço meu suco, tudo ali, né? Aproveitar, gente. Aqui vocês vão ver que é praticidade, gente. É dia a dia, é praticidade. Bata por mais tempo. Então você bata ali uns 4, 5 minutos esse suco para essas fibras elas quebrarem bastante. Porque, não sei se vocês lembram, né, lá da química da escola, quanto mais espaço eu tenho, né, quanto menor essa partícula, mais ação as enzimas vão ter sobre elas, né, substrato sobre produto. Então eu tenho ali, esse substrato meu, ele tem que estar bem particulado, bem pequenininho, mas não precisa coar. Eu quero essa fibra, porque essa fibra é prebiótica, eu quero espantar essas bactérias do mal que estão travando o seu rejuvenescimento. Eu quero vocês aqui jovens comigo, tá? Lindas, jovens e saudáveis, que é o que mais importa.
tá bom? Então, gente, o recado de hoje era esse. Já passamos aí um pouquinho do nosso tempo. Queria saber quem tá amando aqui essa live. Quem gostou, manda coraçãozinho pra mim. Quem vai estar aqui comigo na quarta-feira que vem, eu já vi que tem um monte de gente. Se alguém tiver alguma perguntinha pra fazer, pode fazer. Dá tempo da gente responder ainda. Se não, eu vou desejar pra vocês um excelente dia, ótimas energias. Gente, se você às vezes eu tô aqui toda animada, né? Às vezes tem alguém aí que tá um pouco chateado. Eu tô vendo as meninas aqui do Detox. Ai, meu Deus, que delícia! Ai, que saudade! Nossa, olha quanto tempo se passou, né, gente? Pois é, tô voltando. Expliquei no comecinho da live, vai lá pra vocês assistirem. Gente, a live vai ficar gravada, encaminha pras amigas. Vão lá nessa gravação da live. Ó, tem paciente minha aí. Ai, que delícia! Vão lá comentem lá para que o Instagram sempre mostre para vocês que eu tô ao vivo, tá bom? Gente, se tiver alguém aí, né, às vezes que tá mais para baixo, tá difícil ainda começar. Sabe o que eu quero que vocês pensem no dia de hoje? Que é melhor feito do que perfeito. Então, assim, ai, Maluma, eu assisti isso, não quero ir na feira, mas eu tenho beterraba e cenoura aqui em casa. Pega e faz, sabe? Pega e faz. Porque aí vocês vão sentindo o benefício na vida de vocês. É uma escadinha. É um dia após o outro, tá? O que acontece? A Flávia tá falando, né? Tem cálculo na vesícula e já tá incomodando muito, sempre com dor. Já é cirúrgica, Flávia? Mas você pode fazer, tá? Não tem problema nenhum. Pode fazer. Isso aí é gasolina do bem que você tá colocando pra dentro de você. Tá? O que você não pode comer em excesso é industrializado, refrigerante, álcool. Tá bom? Não tem problema. Se a pergunta é sobre a dor, né? Ok? Então, assim, gente, para as pessoas que estão super energizadas, que bom, fico muito feliz, tá? Tô aqui de coração com vocês. Para quem tá, né, mais para baixo, vamos devagar, né, Flávia? Vamos devagar, um dia de cada vez. Vocês têm 7 dias para fazer essas 3 tarefas para voltar aqui quarta-feira e conversar comigo. Então, descobrir se tem feira orgânica, tá? Mas é procurar mesmo, gente, porque assim, tá cada dia mais fácil o acesso. Então, agricultora aí da região, né, que não use, gente, esses agrotóxicos tão pesados, tão maléficos e tão permitidos no Brasil, sabe? Muito mais que na Europa, muito mais que em outros países. A gente tá, assim, realmente largado aqui. Então, assim, vamos entender as coisas, não vamos fingir que nada tá acontecendo, não, gente. Vamos saber que as coisas estão acontecendo e correr atrás. Então, agricultor familiar, aí uma roça que tenha perto da sua casa. Procura saber, por isso que eu gosto de congelar para 30 dias, porque se às vezes você não achou hoje, você achou amanhã, você já compra. Achou tudo bonitinho, faz os saquinhos, congela. Pode botar num saco só, num pote só, a couve não gruda uma na outra, tá bom? Então é isso, gratidão, fiquem com Deus, uma excelente Páscoa para vocês, né? Que esse momento aí de Páscoa não seja um momento de pensamento em comida, mas seja um momento de pensamento aqui, ó, em Deus, em você, na sua família, né? O que foi, o que representa para cada um aí dentro da sua religião, né? Para mim aqui como católica representa o que representa essa morte em cruz e ressurreição de Cristo. Então, cada ano é uma nova oportunidade que a gente tem para repensar nisso tudo, né? Comer chocolate é bom, é gostoso, tá tudo bem. Se você pode, tá tudo bem. Mas não é o foco da Páscoa, tá? Não é o foco da Páscoa. O foco da Páscoa é mesmo pensar nisso tudo e a gente se interiorizar, tá bom? Fiquem com Deus e até quarta-feira que vem. Beijos!